Vamos terminar aqui a nossa série sobre Flex, né? Uma série um pouco assim engraçada, porque ele mexe com algumas coisas que eventualmente a gente já sabia, né, de CSS. Mas CSS é uma arte, tela, desenho, tudo isso é algo que não tem fim, né? Você tem que botar o pé na parede e dizer, tá bom para lançar. Antes de eu falar aqui sobre duas propriedades só dos itens, que são as que são utilizadas 90% do tempo, que sei lá, acho que na maior parte do tempo você utiliza somente a propriedade flex para os itens. Mas eu estava olhando aqui um negócio interessante, veja só. O nosso container, vou falar um pouquinho aqui de container ainda. O nosso container, a altura dele não está definida, né? Não está especificada. Ele não tem a largura, né? Que é 75% aqui da tela, né? Isso ele vai se ajustando aqui, observa como ele vai crescendo de acordo com a tela vai crescendo, né? Porque está um valor relativo. Mas vejam só, se eu desejasse que ele tivesse uma altura mínima, né, que é algo necessário, às vezes a gente tem uma altura mínima. Então eu poderia fazer o seguinte, deixa eu botar essas carinhas, tem uma organização aqui, viu, gente? Não vai ser aqui. A gente deixa essas propriedades de flex ali juntinhas, eu vou botar então aqui. Vamos supor que eu quero dar um rate aqui para ele, 10 medidas relativas aqui para ele, observe como ele vai crescendo, né? Deixa eu botar aqui 20 para ele, pode ser 30. Então, você pode querer especificar assim, uma altura para ele. E aí, se eu vier aqui, vamos olhar o que vai acontecer, né? Os nossos elementos no eixo principal, eles estão do tipo Start. No eixo, que é aqui, né, na horizontal. E na vertical, ele também está Start. Só para você brincar, né? Só para ver como está funcionando. Ele pode ir para o final e pode vir para o center também. Vamos deixar flex, explicitamente flex start. E se eu vier aqui, eu estava brincando isso aqui agora há pouco, vou botar mais uns 4 aqui. Olha o que acontece, né? Por ele ter uma altura, né? E ele continuou obedecendo, né? Esse professor não está obedecendo, ele fez outra coisa, ele está obedecendo, gente. É porque as coisas de CSS são feitas para isso, para surpreender a gente. Se eu botar center, esse é o center. Esse aqui é o flex end. Olha, é o flex end, tá? Como é que a gente pode lidar com um cenário como esse se você precisar, né? Vocês podem ter ficado, poxa, não foi consistente aqui o nome da propriedade. Veio para justify content, depois align items. Não, o conteúdo em si ele é um pouco diferente do ponto de vista de CSS do item como um todo, né? Dos itens, né? Os componentes, enfim, os pedacinhos lá. E aí nós temos aqui uma propriedade align content, certo? E essa align content, ela é diferente. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui como estava. Então eu vou deixar flex start, beleza? E se eu não desejar esse espaço aqui, certo? Aí eu venho aqui com como é o nome da propriedade? Align content, é isso. Flex start, e olha isso aqui. Mexe um pouquinho com a cabeça da gente, ele acaba obedecendo a regra, mas se você não colocar o align content, ele vai fazer uma distribuição ali da altura do componente ou da largura e vai botar no meio, certo? Magicamente, aí logicamente com um estudo mais aprofundado você vai encontrar a justificativa disso. E agora se você botar o flex end aqui no... ele não vai obedecer aqui a gente? Será que ele não vai obedecer a gente? Align item, só se eu fizer isso. Olha que coisa interessante. Flex, eu fiquei surpreso agora que era para ele obedecer a gente, mas ele não quis obedecer, né? Aqui, se eu botar flex end, ele vai trazer para cá. Então tem uma ligeira diferença entre você utilizar o align items e o align content. Vocês viram aí, né? Quando você for precisar de um cenário ou de outro. É assim mesmo, um pouco confuso, né? Eu gosto de utilizar o flex, mas vez por outra eu também me pego de surpresa. Cara, não tá consistente esse negócio, mas está consistente, certo? Com certeza está consistente. Então deixa eu botar ali para você. Antes de eu avançar também, quero mostrar outra coisa aqui. Então essa daqui anula a outra, né? Acabamos de ver aí. Deixa eu botar flex start, porque eu não quero esse comportamento de botar um espacinho ali no meio. Comenta qualquer coisa aí no vídeo. Beleza? Outra coisa interessante aqui, porque nós temos medidas relativas baseadas na área visual aqui da tela do dispositivo do usuário, certo? Observe que eu botei 30 rena aqui, mas eu poderia fazer o seguinte, olha,
eu quero que a altura seja 80% da área visual. Olha como fica. Ou então 50%, olha, 50% da área visual. Então esse view, acho que é view, não sei se é view hold, o que significa esse VH, mas, não, view, entendi, é a altura da view da tela da pessoa, do view height, né? Então eu posso botar aqui 75%, então essa é uma unidade muito boa aí que aos poucos também foi aparecendo no CSS. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Deixa eu voltar aqui que eu quero falar para vocês neste vídeo final aqui. É o seguinte, observem, né? Tá aqui os nossos elementos, eles estão todos bonitinhos ali, a gente pode brincar com eles só para ver que está funcionando, né? Eles estão dessa forma. Mas eu posso fazer o seguinte, veja só, botei aqui no center. Às vezes, e muito comumente, você quer dar tamanhos diferentes. Observe que ele respeitou ali o meu tamanho mínimo, né? Mas eu posso querer dar proporções diferentes aqui para os meus elementos, certo? Deixa eu botar center aqui no número. Center, beleza, ficou ali no center. Nunca foi tão fácil centralizar alguma coisa em CSS, tá? Bota ele como flex e bota justify content align items que não tem erro, vai dar certo. Beleza? O que eu queria falar é o seguinte, você pode precisar, você pode às vezes, né, querer dar especificações de como vai ser a distribuição dos espaços excedentes ou como você quer proporcionalmente que esses danadinhos fiquem, né? Então vamos fazer o seguinte, aqui no nosso HTML eu vou dar uma outra classe aqui para o nosso item especial, beleza? Então o nosso item 2 ele é um item especial. E nesse item especial tá aqui, então background color, deixa eu botar um ciano nele aqui. Olha, ficou ali o nosso item especial, é assim que a gente vai diferenciando. E eu posso utilizar aqui uma propriedade chamada simplesmente flex. Esse flex ele é uma abreviação para 3 outras propriedades que são ligeiramente confusas, né? Não vou nem falar sobre elas aqui, mas ela delimita, ela especifica as regras de crescimento, encolhimento e uma outra propriedade chamada bases, né? E onde você quer a regra, mas no geral, no dia a dia, você acaba utilizando essa flex para saber como ele vai ocupar o restante, né, do espaço. Olha, e veja só isso aqui, ó, isso é algo que às vezes a gente quer. Quando os demais elementos, eles não têm uma especificação flex, que é essa propriedade flex direto, e você quer que esse elemento ocupe tudo, né, basta você botar flex 1. Observe que os nossos itens não têm flex, não tem a propriedade flex, eles são display flex, porque a gente tentou centralizar. Mas quando você quer, veja, quando você deseja que um determinado componente ocupe todo o espaço, ele é um componente, ele é um flex item. Basta você dar flex 1, certo? Mas se você quiser outra situação, outro cenário, você pode fazer o seguinte. Você dá flex 1 para todo mundo, vou botar até aqui flex 1, e ele vai voltar aqui. Então, o que significa? Todo mundo vai receber o espaço excedente de forma igual, inclusive esse nosso especial, tudo bem? Mas aí você pode botar diferenciações aqui, deixa eu botar 3 aqui, o que vai acontecer. Então você consegue distribuir proporcionalmente o espaço excedente. Isso é muito legal, isso pode ser bastante útil na construção de layouts responsivos, né? Observem isso aqui, olha, isso ajuda muito. Ele vai mantendo a proporção de acordo com as regras que você colocou, tudo bem? Ele vai botando aqui o layout flexível. Deixa eu ver o que mais aqui que eu mostro para vocês. Acho que a principal propriedade por enquanto para que vocês possam brincar é essa daqui. Acho que essa é a principal propriedade que vocês podem. Deixa eu ver, isso aqui mesmo. Vocês podem brincar com ela. É esse. Então, a propriedade flex, ela delimita ou ela especifica as regras de crescimento e encolhimento com distribuição proporcional dos espaços livres disponíveis. Tudo bem, gente? Então, eu espero que com essas 3 aulas, com esses 3 vídeos, possa ter dado uma introdução a vocês aí de como trabalhar com Flex e como isso pode ajudar vocês a representarem os layouts que os designers vão entregar para vocês, tá bom? Outro dia a gente brinca um pouquinho com CSS Grid. Então, vou passar uns links para vocês e vocês vão, aos poucos, aplicando, né,
no dia a dia de vocês e apresentando aqui também nos nossos projetos da disciplina. Mas, via de regra, o Flex faz o seguinte, cara, organize os seus itens em linhas ou colunas e especifique como que você quer a disposição e crescimento. Então, o Flex, ele dita sobre isso. Tudo bem? Um abraço para vocês, espero que tenha sido bastante claro. Uma aula de CSS é sempre uma aula um pouco mais, como é que eu digo assim, animadinha, tensa, né? Porque você pensa que vai acontecer uma coisa, faz outra, mas a gente teve uma taxa aí de sucesso acima de 85%. Tudo bem? Um abraço para vocês, gente.